Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina Moderna, aqui no seu canal 14 TV Caxias. Pessoal, nós estamos hoje aqui no Laboratório Diagnose, Patologia e Citologia. E nós estamos conversando com o Dr. Celso Piccoli Coelho, que é o proprietário do laboratório, juntamente com o Dr. Eduardo Serafini. O Dr. Celso, que fundou o laboratório há quase 42 anos, né, doutor? Então, eu gostaria de começar a sua entrevista e nós conversarmos sobre como é que o senhor teve essa ideia, essa necessidade, Caxias já tinha necessidade de ter um laboratório como esse. Bom, a loja começou com a vontade que eu tive de fazer a especialidade médica de anatomia patológica. Isso ocorreu praticamente nos últimos anos do curso de medicina e que depois, então, da graduação, eu fui para a especialização e pós-graduação em anatomia patológica. Isso foi... a graduação foi em 1969 e depois a pós-graduação nos 2 anos seguintes, na mesma faculdade onde eu me formei, foi a Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre. E após esses 2 anos, então, de residência médica, que é o caminho natural para quem faz a anatomia patológica, eu fiz mais uma pós-graduação na Alemanha, na Universidade de Düsseldorf, onde eu tive o título de doutor em medicina naquela universidade. E depois retornei para Caxias e iniciei os trabalhos aqui por volta do final de 1973, início de 1974. Não existia em Caxias do Sul ninguém trabalhando, nenhum médico trabalhando com anatomia patológica, e isso foi um dos incentivos que eu tive para me instalar aqui em Caxias do Sul. Além do que, a pessoa que me orientou, uma das pessoas que me orientaram em Porto Alegre durante a residência médica em anatomia patológica, era docente aqui na Universidade de Caxias do Sul. E como uma situação natural, ele me convidou, e a universidade também depois me convidou, para ser docente em patologia no curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, então, não tinha um laboratório como o Diagnose há 42 anos atrás. Os exames eram realizados fora de Caxias? Fora de Caxias, principalmente eram remetidos para Porto Alegre, que tinha bons serviços de anatomia patológica. E com isso, então, com essa dificuldade, nem todos os exames que eram necessários para os pacientes eram realizados. Eram praticamente exames esporádicos que iam para o estudo em anatomia patológica. Com a inauguração, com a implantação do Laboratório Diagnose aqui em Caxias, o que veio trazer de benefícios para os pacientes de Caxias? Bom, o benefício de ter um serviço de anatomia patológica. E o que seria isso? Nós necessitamos, para tratamento dos pacientes, saber exatamente que tipo de doença ele tem, principalmente em relação a doenças tumorais, ao câncer, porque há a necessidade de se ter o diagnóstico correto e todos os outros dados que nós obtemos com a anatomia patológica para que seja feito um bom tratamento. Não basta se dizer, o paciente tem câncer. Não. Nós temos a necessidade de saber que ele tem câncer, que tipo de câncer esse câncer é, porque cada um destes tumores malignos tem um tratamento específico. E um tumor, mesmo podendo ser igual ao outro, ele pode ter extensão, comprometimento em outros órgãos, ou de um órgão no seu total, ou parcialmente, e isso vai modificar o seu tratamento. Então é muito importante que se tenha uma definição exata do que esse paciente tem para fazer um tratamento correto. E hoje, é claro, no Laboratório de Diagnose, eu estive visitando as instalações que o senhor me mostrou, tem todo o equipamento, a tecnologia para poder suprir, no caso, os doutores de Caxias e fora de Caxias também, para fazer os exames necessários. Nós não atendemos só Caxias do Sul, nós atendemos Caxias e a região.
E temos também uma filial do laboratório em Bento Gonçalves. Então nós atendemos praticamente toda a região nordeste do estado, nós fazemos o atendimento. Em relação à nossa atividade e aos equipamentos, nós procuramos sempre nos manter atualizados, porque esta atualização é aquilo que vai dar o diferencial do diagnóstico e de todas as consequências que aquela lesão pode ter para o tratamento. Eu saliento particularmente 2 deles, que são a imunohistoquímica, onde nós aliamos técnicas imunológicas com a histologia convencional que nós realizamos para a definição correta de um tumor. Eu posso ter um câncer de mama, mas só a imunohistoquímica vai me dizer que tipo de tumor é esse. Se ele responde à hormonioterapia, se ele responde a que tipo de quimioterapia. Então a imunohistoquímica é hoje uma arma muito eficaz para que nós possamos não só diagnosticar, mas diagnosticar e classificar corretamente os tumores. E um outro setor, que é um outro laboratório, dos quais nós somos também sócios e gerenciamos aquele laboratório, que é um laboratório de genética e biologia molecular. Eu poderia dizer assim, hoje nós fazemos essa classificação, essa subdivisão dos tumores com a histologia, com a anatomia patológica. Mas esta tendência está passando da anatomia patológica para a imunohistoquímica e logo nós vamos ter a classificação dos tumores através da assinatura genética desses tumores. Essa assinatura genética não é nada mais, nada menos do que saber o que na célula tumoral está alterado, qual o local genético da célula que está alterada para que se possa ter um bom tratamento. Nesse prédio que nós estamos aqui na Rua Garibaldi, nós temos 3 andares que funcionam os laboratórios. 4 andares. Eu gostaria que o senhor descrevesse um pouco o que cada um faz, o que cada um desempenha aqui dentro. Nós temos no segundo piso do edifício, que é o nosso primeiro andar de laboratório, nós temos a recepção, nós temos sala de coleta para exames citopatológicos do colo uterino, e colposcopia e biópsias de colo uterino. Nós temos dois setores técnicos, 2 setores técnicos aqui no laboratório. Um que é o encaminhamento das peças cirúrgicas que nos são mandadas. E o outro é a parte de técnica de histopatologia e de citopatologia, onde as lâminas são confeccionadas. O material que depois nós vamos observar ao microscópio é confeccionado nesse laboratório. No segundo andar do laboratório, nós temos a parte administrativa e a sala onde os patologistas trabalham, onde nós temos nossos microscópios, onde nós temos toda a parte administrativa funcionando. No terceiro piso, nós temos uma sala também de microscopia, onde trabalha o Dr. Eduardo Serafini. Temos o setor de citologia e temos facilidades para os funcionários, como refeitório, sanitários, e uma sala de reuniões e uma sala de aula para as nossas atividades internas do laboratório. E no 7º andar do prédio, nós temos o laboratório de imunohistoquímica, nós temos o laboratório da citologia, que está sendo instalado lá agora, tem o almoxarifado, tem a guarda do nosso material, nós necessitamos guardar o nosso material, as lâminas e os blocos, pelo menos por 5 anos. Então nós temos o nosso arquivo e estamos fazendo uma pequena reforma para instalar mais uma sala de microscopia nesse 7º andar. Mas, doutor Coelho, apesar de toda essa modernização, como o senhor mesmo disse, né, atualização, equipamentos,
a presença hoje do patologista ainda é sumamente importante. Porque toda vez que eu venho aqui de visitar, você está olhando ali no microscópio. Sim, não. O equipamento sozinho não trabalha. Em lugar nenhum do mundo, equipamento faz todo o trabalho. O equipamento é necessário que seja um bom equipamento, um equipamento atualizado, de última geração, quando possível, mas sem o ser humano trabalhando com esse equipamento, nós não vamos conseguir nada. Então, a formação do patologista, essa é extremamente importante. Hoje nós trabalhamos aqui no diagnóstico com 9 patologistas. É muito? Não, não é muito. Acho que até às vezes está nos faltando gente para trabalhar. E também porque cada um escolhe uma área específica da patologia para trabalhar. Nós temos patologistas aqui que trabalham exclusivamente com patologia da pele. Tem patologistas que trabalham quase que exclusivamente com patologia do aparelho digestivo. Então, cada um tem uma determinada área de atuação mais forte. Todos, se necessário, trabalham em todas, mas alguns se dedicam mais especificamente a uma determinada especialidade dentro da patologia. Então, é uma subespecialidade dentro da especialidade maior, que é a anatomia patológica. Certo. Além dessa parte, né, da medicina propriamente, existe essa questão da comunicação, né, entre os senhores do laboratório de diagnose e os médicos. E vocês estão hoje supridos da maneira melhor possível nessa área de informática. Nós, para melhor trabalharmos o nosso laboratório, nós, junto com pessoas da área de informática, essa pessoa foi o Fernando Sonda, que fez um programa específico para nós aqui no Laboratório de Patologia. Então não é um programa comprado que nós temos que nos adaptar ao programa. Não, o programa foi realizado para nós. Hoje nós temos condição de, a partir do momento que nós damos o diagnóstico, que nos vem, os patologistas, vem o material para diagnóstico, nós realizamos o diagnóstico, nós digitamos o diagnóstico e no momento em que nós assinamos o exame, 45 minutos depois, o médico, se for da vontade dele, está recebendo esse exame por e-mail. Todo o material, no momento em que nós assinamos o material com assinatura eletrônica, ele dispara automaticamente a impressão do material e o exame já está pronto para ser remetido para o médico ou que o paciente venha retirar o exame. É lógico que depois da nossa assinatura existe uma conferência desse exame, desse diagnóstico, para que não haja, ou que haja o mínimo de modificações possíveis no exame. Essa informação toda, ela é toda armazenada, e Ativo faz esse trabalho para nós, é toda armazenada fora do laboratório. Nós ficamos com o backup dessa informação toda, mas ela é armazenada fora do laboratório, num ambiente específico para esse tipo de armazenação. Muito bem, Dr. Celso, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, assim como eu, de como funciona o laboratório de diagnóstico, citologia e patologia. Tá? E nós vamos agora conversar mais um pouco com o Dr. Guilherme Coelho, que também vai vir conversar conosco e nos darmos mais uma amostra do que é feito aqui. E nós continuamos aqui no Laboratório de Diagnose, Citologia e Patologia, aqui no centro de Caxias do Sul. Agora nós estamos conversando aqui com o Dr. Guilherme Coelho para nos falar um pouco sobre o desempenho do seu trabalho aqui no laboratório, doutor. A minha formação é de patologia, né? Sou médico patologista, também tenho formação em gestão empresarial e executo diariamente o trabalho tanto de gestão quanto de anatomia patológica. Nosso grande objetivo, nossa grande vontade aqui é sempre estar atualizado com as últimas tecnologias, sendo que eu poderia destacar duas muito importantes para a gente, né, para nos colocar numa posição de vanguarda, que é a realização de exames de imunistoquímica aqui na cidade, aqui no nosso laboratório, e também a parte de hibridização in situ,
né, que é a nossa tecnologia mais frequente aqui na nossa sede, que nos permite uma série de diagnósticos inovadores na área de patologia de tumores das mais diversas regiões do corpo humano. Bem interessante, doutor. Eu estava conversando com o Dr. Celso Coelho, ele estava me colocando sobre a importância da tecnologia hoje em dia num laboratório como esse e em todas as funções humanas hoje e profissões, né? Nos fale sobre isso e de que forma vocês estão atualizados com a tecnologia de ponta. Nós buscamos automatizar a maior parte dos nossos processos para tentar manter a qualidade. Então, tanto do ponto de vista do nosso laboratório de histologia, onde nós fazemos as lâminas para examinar, nós temos equipamentos que vão desde a coloração até a rotulagem dos nossos espécimes e também a montagem das lâminas para deixá-las prontas, né, para o nosso staff de patologistas examinarem. Também na parte de imunohistoquímica nós temos uma automação completa do processo, né, garantindo qualidade numa técnica muito sensível a pequenas variações e facilitando a nossa interpretação. E apesar disso, a gente nunca esquece do nosso maior ativo, que são as pessoas que trabalham aqui, né? A gente não pode esquecer que nós trabalhamos na área de serviço e as pessoas que nós temos aqui dentro têm que ser o mais treinadas possível e mais atualizadas possível, para que nós possamos ter mais assertividade nos nossos diagnósticos. Bacana e bem interessante, e nossos telespectadores gostam de saber isso aí, até porque hoje a medicina ela é uma fundamental profissão para todas as pessoas que existem, é claro, né? E o laboratório de diagnose trabalha com isso aí, né? Com essa especificação dos exames. Sim. O nosso foco é diagnosticar e transmitir essa informação de forma inteligível, rápida e prática, para que os cuidadores, sejam médicos, enfermeiros ou quaisquer profissionais da área da saúde, possam ajudar esses pacientes, cada um dentro do contexto do seu problema ou da sua doença. Dr. Guilherme, fale um pouco sobre o futuro dos diagnósticos, né, que vocês realizam aqui e até onde nós vamos chegar com essa complexidade. Bom, a nossa visão é de que essas técnicas que nós executamos hoje em dia, elas nunca vão desaparecer, mas elas vão sim ser complementadas com coisas bastante sofisticadas. Coisas que há muito pouco tempo faziam parte de filme de ficção científica e hoje a gente está conseguindo recolher das nossas amostras, desde as mais básicas até as mais sofisticadas, informações de genética, de biologia molecular. E dessa forma se visa a dar tratamentos o mais individualizados, mais personalizados possíveis para os pacientes. Então, hoje em dia se sabe que doentes diferentes com a mesma doença às vezes se comportam de maneiras diferentes. E muitas dessas diferenças a gente consegue captar através da genética e da biologia molecular. É por isso que a gente investe numa parceria com uma empresa que também se chama Diagnose, da qual nós temos sociedade, que é o Diagnose Genética e Biologia Molecular, e que faz essas análises e complementa todo esse nosso trabalho. Muito obrigado. Dr. Guilherme Coelho, muito obrigado. Nessa nossa visita aqui no Laboratório de Patologia Diagnose, nós também viemos conhecer mais um médico associado, diretor do laboratório, que é o Dr. Eduardo Preto Serafini, que está aqui conosco. Nós viemos aqui no consultório dele. Viemos a trabalhar um pouquinho seu trabalho, né, doutor? Mas já liberaremos. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui no Diagnose e um pouco da sua trajetória como médico. Bom, a minha trajetória na medicina começou lá pelos idos de 1970, 71. Né? Eu me formei na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, antiga Fundação Católica de Medicina, e depois fiz a minha pós-graduação, doutorado em patologia na Universidade de Londres, na Inglaterra. Quando retornei, me associei ao Celso Coelho e me juntei ao então Laboratório de Patologia Caxias do Sul, na época. O laboratório contava também com o Dr. Adalberon Barreto, que depois, mais tarde, se mudou para Erechim.
eu e o Celso tocamos o laboratório desde essa época, em 1982, 81, e sempre nos caracterizando por inovar e trazer tecnologias novas para a nossa cidade, né? Isso foi com a imunohistoquímica, com a biologia molecular, que hoje nós temos o nosso outro laboratório de biologia molecular que faz uma série de exames mais avançados em termos de diagnóstico de câncer e de outras doenças infecciosas, virais, enfim. E essa sempre foi uma característica do Diagnose, né? De tentar trazer para a nossa comunidade tecnologia de ponta disponível aonde quer que fosse. Sim, doutor Eduardo. Sobre o seu trabalho aqui dentro do Laboratório Diagnose, né? Qual é o papel que o senhor desempenha e qual é a importância desse trabalho que o senhor realiza? Bom, além das tarefas de direção e de... como patologista, eu trabalho principalmente nas áreas de prevenção do câncer ginecológico, na área de citopatologia e nas anatomia patológica de colo do útero e todo o trato genital feminino inferior, e também nas áreas de patologia pulmonar e patologia coloretal. Então, basicamente, essas são as três principais áreas. A gente sempre acaba fazendo alguma coisinha em outras áreas da patologia, que é bem ampla, né? E a gente não tem como ter um especialista em cada órgão, em cada sistema. Então, mas basicamente essas são as áreas nas quais eu atuo principalmente. Eu também fiz a mesma pergunta para o Dr. Celso Coelho e gostaria de fazer para o senhor sobre a evolução da medicina patológica nesses anos todos que o senhor já trabalha. É bastante impressionante, principalmente nos últimos 10, 15 anos, em termos de diagnóstico, se avançou muito, principalmente com a imunohistoquímica e com a biologia molecular e a genética médica. Hoje, o que mais a gente realça nesse avanço são as chamadas seleção de pacientes, né? A seleção de pacientes por estudos genéticos e moleculares para tratamentos personalizados. E a patologia, ela tem um papel primordial nesse aspecto, com os exames, além do exame anatopatológico, que é um exame bastante convencional, bastante antigo, né? Com os exames de genética e de biologia molecular, que caracterizam, principalmente quando a gente fala em câncer, né, os tumores, eles caracterizam, personalizam o tumor de cada paciente para receber um tratamento específico, com drogas de última geração que vão dar o melhor tratamento para aquele paciente específico. Então isso assim é o que mais chama atenção dentro das nossas áreas de diagnóstico. Obrigado, doutor Eduardo. Foi um prazer. E nós continuamos aqui, pessoal, aqui no Laboratório Diagnose de Patologia e Citologia. Voltamos, pessoal, aqui. Agora nós estamos no ativo Tecnologia da Evolução e nós vamos falar um pouco mais sobre o Laboratório Diagnose. O Cassiano Fórmulo, que é um consultor técnico e fez o trabalho junto ao Diagnose, suprindo as suas necessidades. Como é que foi esse trabalho, Cassiano? É um trabalho de muitos anos, né? É um trabalho que se iniciou com a profissionalização da tecnologia da informação, né? Sempre com foco no negócio, né? O grande objetivo é desonerar a empresa para que ela possa, enfim, ter a capacidade de sistematizar o quanto antes e de forma eficaz, né? O seu negócio. E para isso a gente acoplou um produto nosso que é o Data Center, né? Hoje um produto capaz de atender as demandas como backup, monitoramento dessa estrutura dele, desonerando por total a preocupação, né, do diagnose com este produto, com a sua estrutura. Então, hoje a gente provê para eles monitoramento 24/7, estrutura de backup, conservação de energia, monitoramento de energia, né, onde temos uma sala especial para acoplar esses equipamentos, né?
O sistema desenvolvido pelo Diagnose fica todo apoiado por essa infraestrutura, né, permitindo que eles pensem, repensem, melhore e qualifiquem esse processo de negócio, até porque para atender esses 12 mil exames eles precisam de velocidade, né? Sem essa velocidade digital hoje tu não consegue, enfim, dar o fluxo necessário e, consequentemente, não consegue dar o atendimento qualificado para o teu cliente, né? Então, nosso objetivo principal, e hoje o nosso principal produto dentro do Diagnose, é o Data Center. Ok, Cassiano, obrigado. Agora eu vou conversar um pouco com o Robertson, que é o diretor também daqui da empresa. Um abraço aí, pessoal. Agora nós vamos conversar com o Robertson Killing, que é diretor de tecnologia, que vai nos contar sobre o que é Ativo exatamente, Robertson. Olá. Bom, Ativo, pessoal, é uma empresa focada em soluções de tecnologia da informação, né? Nós somos uma empresa daqui da nossa terra, né, com sede em Caxias do Sul. Temos uma unidade em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, né? Atuamos hoje com os principais fabricantes de mercado, né, entre eles Lenovo, Microsoft, Cisco, VMware, MC, né? E possuímos uma instalação de data center próprio em Porto Alegre, onde hoje hospedamos sistemas de vários clientes, entre eles a Diagnose. Ativo hoje conta com um time de colaboradores altamente especializados. Este mix de competência entre produtos e experiência, né, permite que nós consigamos desenhar soluções de acordo com o perfil e a necessidade de cada cliente, né? E foi justamente esses conceitos que a gente utilizou no projeto da Diagnose. Isso vem bem de encontro à nossa missão. A missão da Ativo hoje, a qual nós nos propomos, é fazer da tecnologia da informação um meio de crescimento para os nossos clientes. E isso foi o que conseguimos fazer na Diagnose, a gente conseguiu medir isso e comprovar que efetivamente o processo e o projeto foram um sucesso. Obrigado, Robertson Killing. Nós estamos aqui, pessoal, na Ativo. Nós agradecemos a vocês, telespectadores, que viram o nosso programa de hoje sobre o Laboratório Diagnose. E fique conosco sempre aqui na sua TV Caxias, canal 14. Não percam o nosso próximo programa da Medicina Moderna, aqui às 20h30, na próxima sexta-feira. Até lá.